Sempre ouvimos que gráficos não importam. O que importa é a jogabilidade, a história, as mecânicas, e os gráficos ficam apenas no segundo plano de um jogo, e que ele está longe de ser algo principal de um game. Todo mundo cita Fallout para exemplificar essa situação, e até mesmo os jogos indies entram nessa discussão. Mas se gráficos não importam, por que surgem novas gerações de consoles? Porque desejamos trocar de console ou fazer um upgrade no PC? E se gráfico não importa, por que não ficamos no PlayStation? Obviamente, alguns desses questionamentos são exagerados, mas eles inegavelmente nos mostram que sim, os gráficos importam, e que são tão importantes como qualquer outro elemento de um jogo, ou em algumas vezes o elemento mais importante de um jogo. Só para deixar claro, o gráfico não é parâmetro para avaliar se um jogo é realmente bom ou não. Citei Fallout justamente para relatar que uma obra-prima é muito mais que qualidade gráfica. Mas o gráfico é a primeira impressão de um jogo. Quando vimos um trailer ou iremos jogar a primeira vez um jogo, esse é o ponto inicial a ser observado na maioria das vezes. E quando observamos a sequência de um jogo, queremos saber como está a história, se teve algo adicional na gameplay, deixando o gráfico um pouco de lado. Apenas um pouco, mas não totalmente. Esses exemplos que foram citados não são regras, e nem sempre acontecem dessa maneira. O ponto é que os gráficos de forma alguma devem ser deixados de lado. Tem uma importância gigante assim como os outros elementos do jogo, e devem ser aprimorados dependendo da capacidade da empresa que está produzindo o jogo. E é claro que uma empresa indie não conseguiria ter os mesmos gráficos da engine de Rockstar. Então o foco maior seria mais a gameplay e a história. E é isso que muitas empresas desse meio conseguem acertar em cheio. Undertale, Among Us, What Remains of Edith Finch. But the second time I have control the match. Esses jogos indies possuem suas próprias características, que são sem sombra de dúvidas brilhantes, e nos mostram como a observação do gráfico pode ser ofuscada, e podem apresentar obras com focos diferentes, sem perder a qualidade do produto final. Ou seja, nesses casos, o gráfico não é o ponto principal, e nem sempre é importante. Como disse, existem jogos com o selo 10/10 que o foco não é o gráfico e que conseguiu nos surpreender, mas a maioria dos jogos com o selo obra-prima possuem gráficos excelentes para suas respectivas épocas. Gears of War 1, Crash Bandicoot, Uncharted 2, BioShock 1, The Last of Us. Esses jogos em seus lançamentos foram elogiados pela sua qualidade superior em textura, sombras, efeitos especiais, além dos outros elementos que não ficam para trás nesses jogos e são tão brilhantes quanto. O ponto é que ao mesmo tempo que gráfico não é tudo, ele ao mesmo tempo é tudo. Os hardwares a cada dia que passa vão evoluindo. E obviamente queremos que os jogos também evoluam graficamente, senão o sentido da evolução e geração seriam totalmente sem sentidos e seriam descartados na hora. Mas acredito que o argumento na hora de defender que gráfico não importa não seja esse, seja mais transparecer que a aparência não é tudo, e que a alma de um jogo não está resumida à qualidade gráfica. E nesse ponto não há ser humano no mundo que não concorde, pois as pessoas que comentam e trazem esse argumento não passam frio de noite, porque estão cobertas de razão. E outra coisa que sustenta esse argumento é o fato de empresas gigantes capricharem nos gráficos e esquecerem de detalhes comuns na gameplay. E é por isso que quando analisamos Red Dead Redemption, seja ele o 1 ou 2, o gráfico e a gameplay, tudo, até nos mínimos detalhes, são elogiados. Esse é o que dizemos de sinônimo de jogo completo, e consegue agradar quase todo mundo que joga videogame. Focar demais em gráfico é algo ruim, e não focar nele, dependendo do jogo que você está jogando, também não é positivo. Mas acredito que o ponto a ser discutido é mais a associação de que o jogo bom é aquele com os melhores gráficos, e isso é uma grande mentira. E esse pensamento tem passado em massa para a cabeça da maioria das pessoas, e isso jamais vai ser uma regra. Porém, como disse ao longo desse vídeo, o gráfico não pode ser esquecido e deixado de lado, pois talvez ele seja o principal parâmetro, dentre os outros, que marca a mudança de era no mundo dos jogos.
Todo mundo ficou impressionado por GTA V rodar no 360 e PS3. E esse fato de se impressionar foi muito mais por causa dos gráficos do que pelos outros elementos geniais que há naquele game. Então, através dessa breve explicação, resumimos que gráfico não é tudo, mas que jamais ele deve ser deixado de lado, pois sua importância é importante. E acredito que seja o equilíbrio em relação a tudo isso.